Olha, durante um evento político, o presidente Lula afirmou que se continuar bonitão como está, a extrema-direita não retornará ao poder. A declaração foi feita em um tom bem-humorado, como parte do seu discurso sobre as próximas eleições. Vamos então com a Luciana Verdolim, que vai trazer informações para a gente. E como que isso está repercutindo, inclusive, na parte que ele citou. Hein, Luciana Verdolim, bem-vinda. Boa tarde, Cine. Boa tarde a todos. Olha, o presidente da República está bastante confiante de que vai conseguir se reeleger no ano que vem, mesmo não tendo confirmado ainda que pretende se candidatar nas próximas eleições. Durante o encontro do PSB ontem aqui em Brasília, ele inclusive deu um recado que nesse momento é preciso ficar muito atento, é preciso escolher com muito cuidado os candidatos ao Congresso Nacional, mais precisamente ao Senado. O presidente Lula disse que está muito preocupado com o avanço da oposição sobre as cadeiras do Senado, levando-se em consideração que é o Senado, por exemplo, quem sabatina ministro do Supremo Tribunal Federal, quem sabatina também representantes de Banco Central, de outros tribunais, e pode discutir, inclusive, a possibilidade de impeachment de ministros do Supremo. O presidente Lula disse que é preciso priorizar o Congresso Nacional, senão eles vão, nas palavras de Lula, avacalhar a Suprema Corte, e deixou muito claro também que nesse momento é preciso apoio para as eleições do ano que vem. A gente tem a declaração de Lula para acompanhar. Então, companheiros e companheiras, eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte: podem ter certeza de uma coisa, se eu tiver bonitão do jeito que eu estou, apaixonado do jeito que eu estou e motivado do jeito que estou, a extrema-direita não volta a governar este país nunca mais. O presidente da República também criticou o governo de Donald Trump por conta do que ele chama de perseguição ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Segundo Lula, o problema todo é porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisas contra o Brasil o dia todo. Foi a defesa do presidente da República. Agora é bom a gente lembrar que lá no Congresso Nacional, a oposição, a direita também já está se mobilizando, sabe que precisa eleger um grande número de senadores no ano que vem. E dentro do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o presidente da legenda já disse que Bolsonaro já avisou que vai pessoalmente escolher os candidatos ao Senado, tanto candidato como suplente, para eleger também o objetivo maior número de representantes na casa. Obrigado, Luciana Verdolim. Um abraço para você, um ótimo trabalho. Já quero conversar contigo, Piperno. É claro que o presidente da República falou isso num tom de parecer que ele tem energia, né, que tem combustível ainda no opalão, né, Alan Gani, para poder dominar mais um período eleitoral que é bastante desgastante, mais um governo que também seria bastante desgastante. Mas você acha que ele está bonitão assim, hein, Piperno? Talvez a Janja ache, né? Não, mas eu estou perguntando para você, não para a Janja. Não, eu prefiro realmente não entrar nessas questões de cunho estético, né? Não é o caso. Mas, de qualquer forma... Então vamos para a metáfora. Ele está bonitão no sentido de estar fazendo um bom governo, de ter condições de ir forte para 2026, de dar conta de segurar mais 4 anos lá na frente. Vamos então para esse sentido figurado. Ele vai ser um competidor forte, sem dúvida nenhuma, né? E deve ser, de novo, uma batalha eleitoral muito renhida, acirrada, como foi a última. Agora, é importante também prestar atenção no subtexto disso aí, porque, na verdade, o presidente está fazendo uma defesa, ele tenta criar uma espécie de cordão sanitário em torno de uma proteção ao que ele identifica como ameaça ao STF. E Exato. Ameaça a Suprema Corte, que não é algo hoje muito raro acontecer pelo mundo, né? São vários os países que elegeram recentemente governantes mais à direita que tinham como principal alvo de cara mexer nas Supremas Cortes aí de seus países. Não são poucos os governantes que fizeram isso. A Argentina mesmo, Milei escolheu 2 lá nessa... Enfim. Sim, mas... Pois é, escolheu, sim, sem passar pelo Senado. Né? Não, mas passou e brigaram. Não, pois é, depois tentou. Sim. Em Israel, enfim, a mesma coisa e tal. Então o presidente está atento a isso.
E essa vai ser a batalha pelo Senado. Zé Maria fala muito sobre isso. Vai ser, de fato, uma grande batalha, depois da eleição para presidente, claro, a ser disputada em 2026. Exatamente, Zé Maria Trindade, porque o Senado poderia, de alguma forma, limitar a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, caso quisesse ou caso encontrasse uma abertura para isso. O que o presidente está dizendo também é que não que o Supremo Tribunal Federal seja uma maçã docinha, mas que ele entende que qualquer movimento que pudesse castrar a atuação do Supremo simplesmente por divergência, na visão dele, seria incorreta. Eu quero entender de você como que esse movimento em torno do Senado tem sido uma preocupação para quem está no poder, para a esquerda e também para a oposição. Olha, esse discurso, o Piperno tem razão quando chama a atenção e para as entrelinhas, né? Foi um discurso feito na Convenção Nacional do PSB, né, que é um partido considerado de esquerda. Ele estava ali ao lado do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e passando ali a batuta para um jovem político, prefeito de Recife, João Campos, de uma família tradicional de político do Nordeste, por que não dizer do Brasil, né, Miguel Arraes, e ele estava fazendo o discurso para dentro, porque todos sabem que o governo tem dificuldades até com a sua base, né? E não está conseguindo fazer acordo para 2026. Por exemplo, o PSB não é totalmente fechado de apoiar Lula em 2026, para se ter uma ideia. Tem a vice-presidência da República, né? Então, é um discurso ali focado. O Senado Federal é a casa do equilíbrio. São 3 senadores para cada estado. O estado do Amapá tem 700 mil habitantes no estado inteiro, né? Menor do que uma cidade de porte médio de São Paulo. Tem 3 senadores. São Paulo tem 3 senadores, para você ter uma ideia. Então, assim, o Senado ele é equilibrado por isso, é onde equilibram, que é a casa dos estados. Então, há um domínio ali da política no Senado Federal. Geralmente, ex-governadores, ex-presidentes da República, né, que foram senadores, e, enfim, são as pessoas mais altas na política. E um mandato de 8 anos. É muito tempo, são 2 mandatos de 4 anos de deputado federal. Daí, esta importância e a estratégia política de dominar o Senado Federal. Tanto é assim que eu conversei com o senador do PT, ele me mostrando lá dados, de que há uma reação para a articulação do ex-presidente Jair Bolsonaro, para tentar equilibrar. E de que forma isso é feito? É o PT apoiando outros partidos nos estados, mesmo que não sejam PT, mas alguém que tenha a chance de derrotar alguém indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E ali fica muito clara uma tendência que eu já vi no governo, essa preocupação com a força da direita. E é uma preocupação muito ampla do Lula, não só no Brasil, quer dizer, a direita acordou, que ele chama extrema-direita, né? E a direita também que acordou no mundo. Então, há sim uma preocupação nesse sentido e eu não vejo como reagir, porque é aquele tal espírito do tempo, né, que chega e toma conta. Não haveria reação, Segré? Não, tem que ter reação. Estamos falando de uma questão eleitoral, é normal. A direita, eu me recuso a falar de extrema-direita, senão teríamos que chamar a esquerda de suprema-esquerda. Mas a direita tem lógica em querer colocar a quantidade de senadores que permita, se preciso for, colocar um pouco de limite na atuação do STF. Devemos lembrar que o presidente do STF se vangloriou de derrotar o bolsonarismo. Então, quando você tem um STF tão politizado, é normal que aquele que está sendo prejudicado com essa politização queira se defender. Devemos lembrar, por outro lado, e vou abrir aspas para uma fala do então candidato Lula, que disse: não é prudente, não é democrático o presidente da República querer ter os ministros da Corte Suprema como amigos. Você não indica ministros da Suprema Corte para votar favorável a você e te beneficiar. Depois dessa fala, ele ganhou e, como presidente, colocou 2 amigos. Então, é normal que a outra parte tente buscar alguma maneira de controlar esse avanço político de um poder judiciário. Devemos lembrar também que, durante o governo Bolsonaro, o STF colocou 236 imposições para que ou não pudesse fazer alguma coisa ou tivesse 48 horas para se explicar. Em 900 dias desse governo, nada, nenhuma imposição,
nenhuma explicação em 48 horas. Então fica muito claro que o STF tem uma participação política e, logicamente, quem está apanhando quer se defender. Agora, como sugerência, e é uma questão eleitoral óbvia, tem que vir gente nova como senador, porque os senadores que estão, muito provavelmente, que poderão ser reeleitos, todo aquele tem alguma pastinha por aí guardada. E agora, por exemplo, eu lembrei muito do Alan Gani, com esse escândalo da fraude do INSS, eu lembro que Alan falou, cuidado que não tenha políticos envolvidos. Bom, parece que tem políticos envolvidos, isso levaria a investigação para o STF, que já está sigilo, ninguém sabe nada. Se tivesse algum senador ou deputado da direita, com certeza já teria vazado algum nome, mas não aparece nenhum por enquanto. Então, isso que leva? O STF tem autonomia para investigar a quem, de repente, deveria ser quem coloque o limite do STF. Essa conta não fecha nunca. Fala, Gani. Olha só, Evandro, o que a gente entende aqui como democracia? O Segrest sempre cita o Montesquieu corretamente, claro, o equilíbrio entre os três poderes, né? E a democracia é um sistema de pesos e contrapesos. Então, esses poderes eles devem estar em harmonia. É claro que muitas vezes não está em perfeita harmonia, mas precisa de alguma harmonia. E aí, pegando um gancho na fala do Piperno, que a direita no mundo inteiro procura frear o poder judiciário, o que acontece, e isso tem sido debatido no mundo inteiro, é que há hoje uma relevância maior do poder judiciário frente ao poder legislativo e ao poder executivo. Ora, se a democracia é um sistema de pesos e contrapeso, ou como se fala em inglês, check and balance, você precisa do contrapeso. Você precisa de um outro poder quando essa democracia está desbalanceada. Essa discussão, ela não ocorre apenas no Brasil, ela ocorre no mundo inteiro. Tem um intelectual que eu gosto dos Estados Unidos, o Ben Shapiro, que olha só, lá nos Estados Unidos ele fala o seguinte, que a Constituição virou uma espécie de um poema, Constituição norte-americana, e os ministros da Suprema Corte interpretam, são os poetas, interpretam o poema do jeito que eles bem entendem. Isso lá nos Estados Unidos. Então é claro que essa discussão, ela ocorre no mundo inteiro, Evandro, e aqui no Brasil, dentro das quatro linhas, qual seria a forma de você conter o Poder Judiciário? Seria justamente pelo Senado. Isso é legítimo, isso é constitucional. O que foi, Piperno? O que você está fazendo nessa cara? Não, porque tentar justificar uma suposta necessidade de contenção do Poder Judiciário no mundo todo, eu acho que é algo que entrou na agenda política por conta exatamente do extremismo de um determinado grupo político. Quer dizer, a partir do momento, por exemplo, Viktor Orbán, quando ele assume na Hungria, o ataque que ele faz é exatamente em relação ao Poder Judiciário e conseguiu trocar toda a Suprema Corte. É isso que tem sido feito, medidas de força, muitas vezes até fora da lei. Ô Piperno, você sabe que eu sou telespectador do 3 em 1 hoje, eu faço parte do programa, eu sou telespectador do 3 em 1 desde a primeira formação do 3 em 1. E eu lembro que na primeira formação do 3 em 1, eu não lembro exatamente qual o artigo que o artigo que alguém escreveu no jornal, mas já chamando a atenção do avanço do Poder Judiciário no mundo inteiro, né? E aí havia um debate ali e elogiaram muito, os três integrantes à época elogiaram muito este artigo. E isso, se eu não me engano, a gente estava falando ali, acho que do ano de 2018, 2019, nem estava na TV, era só de internet o programa. Então, veja, não é uma coisa tão recente com o Trump ou com a eleição na Hungria. Não, é algo mais estrutural, que vem de um tempo para cá. E aí a gente não está falando de ditadura nada. O que a gente está falando é que, sim, no mundo inteiro há um vácuo de poder e o Poder Judiciário acaba ocupando este vácuo. Eu não conheço nenhum governo de centro-direita, né, direita moderada, tradicional, que tome uma ofensiva como essa, que tenha essa ofensiva, que deflagre. Mas eleger senador como essa, não, contra o Poder Judiciário. Não, eleger senador,
Não, eleger senador... É isso que eu estou falando. Não, isso é do jogo. Okay. É isso que eu estou falando. Mas aí que é o negócio, eleger senador para eventualmente mudar a formação da Suprema Corte. Não. Para fazer o contrapeso, o check and balance. Vamos imaginar por um momento que o Senado passa a ser com maioria da direita e continua o presidente Lula como presidente. Quem vai determinar quem são os ministros, certamente serão amigos, conforme ele disse, mas não cumpriu, será o presidente. A sabatina é do Senado. Agora, você está mencionando sobre um avassalamento da direita no mundo contra a Suprema Corte. Devemos lembrar, só para qualificar, o Milei nomeou 2, porque a Corte Suprema da Argentina tem 5 membros e hoje tem 3. Então ele não foi contra nada que fosse diferente do que a lei determina. Nomeou 2, que o Senado brecou. Então, é do jogo colocar... E o Senado, maioria da esquerda, brecou. Mas eu acho, Segré, que o argumento do Piperno não vai só em relação à eleição, etc., mas eu acho que há um Senado que, a depender do lado que está, poderia facilitar, por exemplo, a abertura de processos de impeachment contra ministros. E qual é o problema? O presidente qual é o problema? Pode ser, enfim, reeleito, mas a questão do Senado é diferente. Então, qual é o problema se a maioria for de direita e eventualmente tivessem a potestade de abrir um processo de impeachment contra algum dos ministros do Supremo Corte? Isso não justifica nem que o ministro seja culpado, nem que o ministro deva sair. Sim. Mas é constitucional fazer isso. Constitucional. Agora, você não está lembrando, por exemplo, agora um governo de esquerda, México, tirou todos os juízes e colocou eleição para juízes, inclusive da Suprema Corte. Ninguém está falando disso, mas é um governo de esquerda. Nicarágua colocou a presidente do Supremo a esposa do ditador, mas ninguém fala disso. Então nós temos que falar não apenas do que acontece na direita, temos que falar o que acontece na esquerda. Geralmente a esquerda é ditadura. Nicarágua, Venezuela, agora México colocou uma metodologia diferente para quê? Eleições. Eleições para colocar ministro. Me parece válido, não é ruim, mas tirou todos os juízes do México, não existe mais. Agora é por eleição. E o concurso modificou tudo, mas ninguém da esquerda reclama disso. Finalize, Piperno, para poder seguir. O que eu chamei a atenção, a Nicarágua não é uma democracia. O que eu chamei a atenção é que em democracias constituídas e tradicionais, quando a direita ascendeu o poder, a direita imediatamente faz ataques ao poder judiciário. Até mais do que o outro lado rival. O foco da direita radical tem sido, no mundo todo, o poder judiciário, e isso tem se tornado um comportamento padrão.